Fora do Rótulo, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Fora do Rótulo, o programa que vai fazer você pensar fora da casinha. Bora, né? Bora. Imagina você que tudo que a gente quer construir aqui com você é uma ideia de que as pessoas não contam o que dá certo porque elas querem ser melhor, elas não comentam e levam para você a ideia de coisas que funcionam, tanto na vida financeira, particular, seja no universo fitness, que a gente briga e comenta muito. Então, nesses 30, 35 minutos juntos, a gente vai tentar construir uma nova forma de pensar junto com você, com pessoas, convidados, com ideias que te façam ir mais longe. E hoje a gente tem convidado. Temos convidado, mas antes, lembrando que o Fora do Rótulo tem o apoio da Aquafree e também da pós-graduação Unimar. Acesse unimar.edu.br e saiba mais. E o nosso convidado de hoje, Luiz Domingues, popular marido da Janete. Popular. Mais conhecido como marido da Janete. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Você sabe que quando eu tentei trazer ele pra cá, ele arrumou 1000 compromissos. Mil coisas. Ele falou, cara, tem o futebol do Gabriel, tem tal, beleza. Eu falei, tá bom. Mas ó, eu quero que você sente lá. Porque normalmente, quando a gente vê alguém que começa a aparecer, ou então que a gente começa a saber por mídia social quem é, a gente pensa que anda sozinho. E não anda sozinho. É um coitado. Mas dá dó de ver. Porque assim, tudo que eu invento, ele dá um jeito de me contradizer e fazer depois. Exatamente sobre isso. A gente trouxe o Luiz hoje para contar um pouquinho, Janete, da história do Estúdio Nutrição Livre Train, que hoje é o desejo de consumo aí da galera que está procurando uma boa forma, emagrecer, que quer atingir o corpo perfeito. Hoje, quando se fala nisso, todo mundo pensa Janete Portela. A ideia é que pense. Vamos contar hoje um pouquinho pra gente, nessa primeira edição do Fora do Rótulo, um pouquinho da história, Luiz. Sim. Como que foi, você que acompanhou esse processo desde o início, pegou essa loucura. Vamos começar com o Luiz, porque eu quero saber mas toca pra ele. Eu quero ver essa cena. Como que foi você, quando a Janete chegou e você falou assim, eu vou abrir um estúdio de nutrição, vou abrir uma academia. Como que foi? Conta pra gente como que veio essa ideia até você. Acho que na verdade não surgiu essa ideia assim de, cara, vou abrir o estúdio, a gente vai montar. Foi natural? Foi algo natural que surgiu de algo a gente montando pra nós. A gente começou... A gente vai pôr foto aí. Pra gente treinar, a gente começou montando com uma barrinha de peso, umas anilhas pra nós mesmos pra em vocês casa. Mesmo em casa? Pra nós Exato. mesmo, cara. A gente começou em casa. Falou, vamos montar em casa, a gente não tinha tempo, não tava dando pra ir nos lugares, a gente falou, vamos começar montando em casa. Aí compramos um banco, comprou depois umas anilhas. Não, e assim, é muito legal. Vou cortar, porque essa é a minha parte na história. Foi assim, ó, a gente tava no processo de... Minha ideia era continuar com o trabalho que eu tinha, que era dentro da indústria, que era fantástico. Pra mim era... Você trabalhava com? Indústria farmacêutica. Então a ideia era continuar. A gente tá bem e a gente vai. E aí eu comecei a me perceber querendo algo mais do meu corpo, da Janete. E eu falei, eu vou estudar. Eu nunca consegui achar outro caminho, seja para meios financeiros ou então para a vida, que não fosse tentar entender com alguém que já sabe fazer o caminho mais fácil para chegar lá. Eu acho que é o único meio que você tem de encurtar caminho. Qualquer outro normalmente é ilícito. Não, né? Qualquer outro. Eu falei, tá, então vamos estudar. Eu já treinava, já tentei entender, passei com 1000 nutricionistas. Então, você já tinha esse hábito de academia? Eu queria construir. Então eu vim de uma gestação, o Gabriel tá na casa ali de quase 1 ano. Eu não tava feliz com o meu corpo, com trabalho. Muito magra ou muito eu ganhei 22 quilos na gestação. Então tinha restado 22 quilos. O Luiz ganhou 22 também. Só que nela nasceu uma criança, eu ainda não. Você nasceu com a triglicéridos alto, uma depressão, tô brincando. E aí, junto com isso, o que a gente pensou? Eu falei, eu tinha restado lá quase 10 quilos desse processo, o Gabi já tava com 1 ano, eu não conseguia achar um caminho, procurei algumas ajudas, mas eu não tinha achado alguém que conseguisse entender a minha rotina e junto comigo andar. E aí eu falei, tá, então eu vou tomar a frente disso, eu vou estudar. E aí eu comecei a ler, estudar, enfim. Aí um belo dia, 11 horas da noite, eu falei, acabei de me cadastrar, vou fazer nutrição.
Ele olhou pra minha cara e falou, você é louca. Você não tem hora pra ir no banheiro. Você viaja 15 dias no mês. Você não vai ter filho pequeno, a gente cara, tá tudo na loucura. E assim, eu me cobro muito. Então, na época eu era auto performance. Eu tava no top 5 lá dentro da empresa. E aí eu falei, cara, como que eu vou transitar com isso? Eu falei, eu vou estudar. Custe o que custar, eu vou estudar. Estudo no final de semana, estudo à noite, eu acho um caminho. Foi. E aí deu um tempo que eu tava estudando nutrição. Eu falei, o meio que eu tenho de saber se isso dá certo, eu vou atender meus amigos. Vou atender. Só que ao mesmo tempo que ela estudava nutrição, ela mesma falava assim, mas eu preciso da musculação. Eu preciso da musculação. E ela começava a ficar estudando sozinha, buscando informação, pegando livro de treino de musculação, pegando os materiais de treino, pesquisando. Cara, não, pesquisando, que ela falou assim, eu vou mudar o meu corpo para eu aprender como faz. Eu quero fazer em mim. Mas começou nisso, para ela mudar nela. E não aí foi eu falei, intenção. Normalmente a nossa dor, ela se transforma em propósito. E aí eu falei, então eu não consigo pensar em alguém que emagrece e que melhora sem a atividade física. Cara, pra qualquer um, tá? Antigamente dizia assim, se você é magro, você não precisa fazer nada. Nada sai da sua vida. Hoje não. Hoje, se você é magro, se você quiser ter longevidade, você precisa treinar, você precisa se mexer, você precisa fazer. Beleza, foi. E aí, dentro desse processo todo, eu falei, então eu já tinha começado a falar, nossa, vem cá, deixa eu te dizer como você come, troca aqui comigo sua rotina pra amigo, sem comer nada. E dentro desse cenário, eu falei, eu preciso treinar. E hoje eu não tenho tempo pra ir treinar também fora. Não batem os horários. Eu precisava de uma academia que abrisse às 5 da manhã. Hoje a nossa abre. 5 da manhã não dá. Eu falei, vou comprar uma anilha, vou comprar barra, vou comprar coisas que eu consigo fazer em casa. E aí você começa a estudar, você fala, poxa, sem peso eu não evoluo. Fui lá e falei, eu vou comprar meu primeiro equipamento. Brigou comigo que eu tenho o dinheiro das minhas férias. Falei, eu vou comprar. Comprei meu primeiro equipamento. Tá na academia até hoje. E aí eu falei, E aí essas pessoas que eu vinha pra ajudar vizinho e tal, passavam assim, nossa, mas por que você não me dá um treino? Eu falei, não posso. E aí comecei dentro disso. Então todo esse processo de onde a gente tá hoje foi fazendo pra melhorar a minha dor. E dentro da minha concepção sempre foi assim, eu não consigo fazer as coisas de um jeito que não tem excelência. Então ou eu pego e faço bem feito e entrego o meu máximo, ou não funciona, porque na minha mente não funciona. Então eu falei, se eu quero ter excelência, eu vou partir para as 2 áreas de atuação. Ele disse assim pra mim, o dia que eu falei, vou fazer educação física. Na metade do negócio. Ele falou assim, agora você surtou, né? Mas você ainda estava na indústria farmacêutica? Na indústria, com tudo. Continuando. Porque você quer migrar de carreira, você não pode... Sair do... Cara, é sonhar demais, falar assim, agora eu deixo de ser isso. Eu deixo de ser isso e agora eu sou isso. Cara, você vai passar fome? Sim. Então, ou você dá um jeito, eu falo isso para os colaboradores, para nossa equipe, ou você dá um jeito de agregar coisas na sua rotina e dar conta delas para depois você escolher ser alguma coisa, porque se você só escolher ser dentro de um cenário que você não pode nem pagar por ele, nem se bancar e nem tem know-how do fazer, você vai se dar mal. Então dá um jeito de abraçar o mundo e executar muito bem alguns pontos chaves e aí você migra, ou você vai ser um fracassado. Porque hoje você pode, amanhã eu quero dançar balé. Eu quero ser um... Cara, você não pode, você tem que criar uma história, provar dentro dessa sua história que você dá conta e aí você nicha, e aí você escolhe. E aí ele falou assim pra mim, loucura. Primeiro, que você não devia nem gastar com isso. Segundo, que você não tem tempo. Terceiro, que a chance disso dar certo, você sabe quanto ganha um professorzinho de academia? Não foi bem assim. A gente vai discutir agora. Não foi bem... Não foi bem assim. É que assim, a gente vive, você vê a correria, filho pequeno, tudo. Eu já estava pesado uma rotina de estudo de uma nutrição naquele momento. De uma faculdade. Mais o trabalho, mais toda aquela rotina. Aí ela me surge assim, vou fazer outra. Claro, uma tá linkado... Hoje, se você ver... eu anulei boas matérias ali, mas... O curso está linkado com o outro e um complementa o outro. Eu falo isso hoje, um atleta principalmente, uma pessoa que quer mesmo treinar, mesmo uma pessoa que não seja um atleta, ele vai fazer uma musculação, ele precisa de um nutricionista, principalmente se a pessoa precisa de uma alimentação boa hoje. Hoje está muito fácil a gente comer errado e tá tudo fora. Muito fácil. Então a gente precisa desse acompanhamento. Então tá linkado um com o outro. Só que você olhando ali o cenário, quem tá junto ali, tá de fora, a gente tá convivendo ali, você olha e fala assim, que horário você vai fazer isso? Aí você começou a fazer educação física. Aí eu falei assim pra ele, o dia que isso aqui
se tornar uma empresa e um negócio, a gente... Você já tinha essa visão? Já. Aí a gente conversa. Até lá, só me deixa fazer. De você, eu preciso de ajuda com o Gabriel. Né? De você, eu preciso de ajuda com o Gabriel. No mais, me deixa só fazer. Mas se você não descansa, não vou descansar. Não vou fazer. E aí, dentro desse processo, as coisas começaram com a graça de Deus, porque eu acredito fielmente que primeiro você precisa do senso de justiça. Eu acho que a galera gosta muito da ideia do vou atrair tal coisa. Não, você não vai atrair. Você vai plantar, acreditar e fazer aquilo, caminhar para aquilo. Eu sou cristã, eu acredito fielmente que a fé é o firme fundamento das coisas que você não viu. Mas você creu e andou em direção àquilo. E aí, dentro desse processo, eu falei, como que eu ando em direção a isso? Eu ando em direção a isso estudando e sabendo muito a ponto de ter muita certeza para cuidar das pessoas. E aí, meu propósito eu falei, Deus, então todas as pessoas que o Senhor colocar diante de mim, eu vou cuidar delas mesmo. E se o Senhor tiver pessoas para que eu cuide, eu estou disposta a ter estudado o suficiente para ter certeza de como eu vou agir com elas. E aí dentro desse processo foi muito natural. Desde quando a gente definiu, então, nesse processo de estuda, espera, constrói, o dia que eu falei, agora eu tô pronta para sair da indústria farmacêutica, eu tive um dia livre? Não. Do momento que você saiu, eu falo assim, no dia seguinte, eu acho que no dia ali que você saiu, eu acho que no máximo o meio período ali que você ficou organizando as coisas, no dia seguinte que você falou, não, agora eu vou trabalhar isso, que você falou mesmo, agora eu estou livre para fazer isso, a agenda encheu. Vamos colocar isso aqui para a gente conseguir entender. Você chegou lá na empresa e falou, eu não quero mais. Eu disse, eu preciso que você me demita. Tá. Por quê? Porque eu tenho projetos pessoais. Por quê? Porque agora eu não vou conseguir ser aqui o que eu quero ser. E aí eu preciso. Aí eu não tenho motivo pra te demitir. Sim. Você vai sair, Janete? Não. Agora não, eu preciso que você me demita. Mas por quê? Porque eu tô sendo honesto com você. Eu vou entregar até aqui. E aí, se você conseguir, vamos. E aí a gente entrou num consenso, a gente entrou num acordo lá. E aí, deste dia em diante, eu falei, agora... Você estava naquele processo de cuidar dos vizinhos que vocês começaram a fazer. Vizinhos, de até pacientes. Então, a gente estava falando de quantas pessoas nesse momento que você chega na empresa e fala, não quero mais, eu preciso... 15. Você estava cuidando de quantas pessoas? 15. Quantos alunos tinham? 15 no máximo. Na sua casa, isso? Isso, lá na garagem. Na área de... Minha área de lazer. casa. Na área de casa. Isso. Comprou uns aparelhos ali e montou uma mini academia. Para falar, o único aparelho mesmo que a gente tinha era um crossover. Que foi o que ela falou, usou o dinheiro das férias, que eu falei no começo não. E depois no final ainda usei isso aí com a graça, ainda falei, seu presente de aniversário. E a gente tá falando isso. Vamos pensar, a gente tá falando isso. Que ano foi isso? 3 anos atrás. Ano da pandemia? 2020? Na pandemia. Começou. Durante a pandemia? Durante a pandemia, eu sei. Durante a pandemia? Eu tinha um emprego... Estudando foi antes. Estudando foi ela antes. começou. Não, sim, mas que ela chegou na empresa e falou... Na pandemia. Na pandemia. O estudo começou bem antes. O Gabriel... Tipo, o Gabriel hoje tá com 7 anos. O Gabriel tava recém. O Gabriel tinha 1 ano quando ele começou a estudar. Tá. Então, assim... Deu tempo de eu entender assim, ó, eu estou pronta pro mercado. Ela primeiro fez nela, transformou ela, entendeu o que ela precisava entender. E aí ela começou, como eu falei, aí começou a pandemia, a gente um pouco antes a gente começou a comprar para nós devido à rotina, para treinar nosso em casa, quando não estava tendo tempo para ir na academia. Então você não teve um mentor? O mentor foi você mesmo que foi buscando. Deus mesmo, real. Exato. No sentido Deus. de É algo sobrenatural. Exato. Eu acho sim. Assim, ó, as pessoas esperam que Jesus Cristo, que Deus, que ele se materialize e te prove que ele é. Né? Vou provar, então do nada precisa. Não. O que eu entendi de Espírito Santo, de Deus, é que ele é muito real a ponto de você ter uma conversa. Espírito Santo, Deus, eu tô aqui, minha vontade é essa, o meu cenário é esse. Me instrua para que lado eu vou, o que eu faço. Aí, Janete, como que você recebe essa resposta, né? Que eu acho que é muito louco dizer assim, mas o meu contato com o Espírito Santo, ele não é muito natural, assim. Eu não me acho uma cristã natural, que se veste como os outros vestem, que fala como outras pessoas falam. Mas eu recebo muito insight, cara. É louco dizer. Tipo, muitas vezes eu acordo, eu falo isso, ó,
cara, eu não sei se eu sonhei, mas é pra eu fazer isso. Eu falo, meu Deus, vou fazer isso. E muitas vezes eu tô Espírito meu projeto é esse. Então, o que eu devo fazer? E aí eu sempre fui atrás do mercado para saber, por exemplo, o que uma pessoa que quer cuidar de alguém, para emagrecer alguém, pensa e age. E aí eu começo poxa, eu vou copiar essa pessoa. Eu vou ver o que deu certo e aí eu vou seguir. Então tudo isso que é considerado rápido, eu escolhi deixar o meu emprego CLT com um bom salário, com carro, com todos os meios de garantia, num cenário de pandemia, onde eu trabalhava home office, das 8 às 18, e não teve uma baixa de salário, não teve um mês que eu não recebi. E aí, já, você é louca, lúdica? Não. Saiu uma hora dessa? Eu saí quando a minha carteira batia no sentido de meios de ganho com o que eu ganhava. E eu falei, agora, Espírito Santo. E isso eu coloquei no dia que eu comecei a estudar, o dia que a minha base de ganho bater com o do meu trabalho, Espírito Santo é a hora. E o dia que isso aconteceu, eu precisava de 10 alunos, eu tinha 12 ou 15 já na época, eu falei, é a hora, porque eu vou cumprir aquilo que eu me programei para. E aí você fala, já você teve medo? Sim. Tive medo não por mim, porque eu sabia o que eu podia entregar de energia física e de estudo. Eu tive receio porque se desse errado, eu teria que tirar o Gabo da escola. Por exemplo, eu teria que tirar ele do futebol, eu teria que... Cortar os, entre aspas, luxos que você tinha. Porque quando você tem um filho, a sua primeira preocupação, você fala assim, eu não quero tirar algo que eu posso dar. Porque eu fico sem uma roupa, eu fico sem um cabelo e tal, mas o Gabi não. E aquilo na minha mente falou assim, ou eu faço muito isso dar certo, ou eu fracasso e tenho que olhar para as pessoas que eu mais respeito, que eu gosto, que eu gostaria de cuidar, falar, espera um pouco, agora eu vou ter que arrumar outro meio de criar isso, porque nossas finanças sempre foram muito nossas. E pra, não prolongar tanto, é muito louco dizer sobre Deus, sobre história, mas se a gente hoje tiver um sonho, nem seja o maior sonho da Terra, que parece que não é real, se você se programar, criar uma história, uma estratégia e entregar, você tá acima de 70% das pessoas, porque elas desistem na segunda gota de suor. No segundo elas param e elas duvidam daquilo. Então, as pessoas que têm um pouco mais de sucesso, ou que conseguem ir um pouquinho mais longe, olha que, cara, dentro do que eu gostaria pra mim, eu acho que a gente de verdade, a gente não é nada. Eu acho que se você for ler em cima de pessoas bem-sucedidas e que hoje construíram algo, todas as pessoas em algum momento foi difícil. E o que fizeram eles chegar nesse momento é que em nenhum momento eles desistiram. Cara, não é a velocidade. Não é velocidade. Nada constância. Então, vai ser de um dia pro outro. Vamos lá. 2020, você estava na sua casa. Saiu do emprego. Sim. Não quero mais. Agora minha vida vai ser cuidar das pessoas. Vocês estavam na área de lazer da sua casa. Sim. Com ali 12, 15 alunos. E daí, como que foi isso? Como que foi esse crescimento? Uma loucura. A gente tá falando de loucura. pandemia. É que assim, a gente foi... fala de 2020, foi ontem. A gente vê o estúdio hoje, parece que é uma estrutura de 10 anos. Que eu acredito que assim, Deus, em primeiro lugar, como a Janete falou, acho que não é um Deus lúdico, é um Deus real, cara. E a gente é muito fiel, a gente tem um propósito de Deus em levar saúde para as pessoas. A gente não é beleza, não é tudo. É cuidar das pessoas. Eu acho que é levar essa saúde, levar um bem-estar, que a pessoa esteja melhor e tenha uma melhor qualidade de vida. Sim. Então esse é um propósito nosso. E o sair lá assim, a gente mora na garagem de casa. Não é um lugar legal para você estar recebendo. Só que ao mesmo tempo, as pessoas que estavam assim... Começou a crescer. E ao mesmo tempo, as pessoas que iam falavam assim, nossa, o gostoso daqui é que é esse ar de casa, aconchegante. E aí começou... Aquela coisa mais íntima, que é a essência do estudo. Que é a essência, isso. E aí, exato. Você pode chegar a qualquer hora, pode ser hora de pico. Isso que a gente parece que é algo que é intimista. Que é isso que a gente procura. Só tá a gente na casa. Claro que quando você cresce um pouco, você aumenta, você acaba perdendo um pouco disso. É normal. Mas o intuito nosso desde o começo, sempre que a gente mudou, a gente sempre pensou assim, a gente vai conseguir manter isso? A gente quer manter essa essência. Ainda nos norteia e a nossa você mudança, pode crescer só até X. Até X. Depois você tem que pensar em outra coisa. Exato. Até quando a gente mudou,
a primeira vez a Janete olhou assim, saiu pra sair de casa. Então, aí vamos falar, como foi essa primeira mudança? Como que vocês chegaram e falaram assim, ó, precisamos sair daqui. Não, a gente falou assim, ó, a gente precisa sair de casa primeiro. Quantas pessoas tinham? Em casa. Quantos alunos tinham? Então, tinham acho que 10, 12. Tava nesse livro aí. Cara, e aí tava tendo já procura. Tava tendo mais, já tava indo começa a falar pro outro. Já tava indo acho que pra umas 20 pessoas, 20, cara, é 25 muito, ali, vamos pôr. É. E aí começou a ter procura. Aí eu falei pra ela, a gente tava conversando, falou assim, ó, não dá mais pra ficar em casa. Não, e assim, cara, é que tem coisa que você não pode nem falar, porque você acorda um problema. A gente mora em condomínio, né? Cara. Então a gente ia lá no portão, recebia essa pessoa, voltava, tipo, era um caos. Então, assim, até porque a gente falou assim, não é correto. Não é correto. Não é correto, a gente vai ter que sair. Foi um acordo entre Porque foi tão automático acontecendo, que foi algo assim, que foi crescendo automático, não foi algo que a gente pensou em fazer. As pessoas que eram alunos de vocês que moravam no condomínio se favoreciam. E aí, eram muito favorecidos. Beleza, já que eu sou favorito. Então, já que eu sou favorito. Quando você resolveu sair, como é que ficou esse pessoal? Eles continuaram. Aí foi assim, ó, a gente, na minha concepção, beleza, saí, quero passar mais um ano aqui, vamos estabelecer vamos estabelecer isso aqui e aí depois a gente vai sair daqui. Beleza. Aí eu falei, não quero olhar nada. O ser humano passou num lugar e falou assim, pô, tal lugar, tá loucando. E era uma casa, porque a gente não queria um barracão. Numa casa, eu falei, não vou ver, tá? Não vou ver. A gente não pode agora não é hora, me dá um minutinho de paz, porque eu sou louca, mas calma. Ele falou, vamos só olhar. Vamos com o coração aberto. Aí eu falei, não vamos mais. Eu entrei no lugar e falei assim, ó, é o seguinte, já mobiliário na frente. Fala lá já, porque não tem outra conversa. Já aloca, já é isso aqui. Deu 10 dias, a gente tava dentro do próximo. 10 dias. E daí? Vocês continuaram morando onde vocês estavam? A gente continua. Nos primeiros, acho que 2, 3 meses, a ideia nossa era continuar lá. Então a gente continuou morando na nossa casa, onde começou tudo, e o estúdio nessa casa. Passou o estúdio para essa casa? Passou. E daí, aparelhos? Tinha aparelho para encher essa casa? Não, a gente tinha um pouco, que a gente já tinha ido comprando aos poucos, mas aparelhos mais simples, menores. Porque era até então menos pessoas, então eram aparelhos que aguentavam menos pessoas. Essa casa tinha mais um espaço, falamos, vamos fechar esse outro lugar, vamos comprar mais um pouco. E aí a gente aumentou mais um pouco. E os alunos? E foi crescendo, foi e a gente muito natural, e foi muito natural, foi muito legal. E aí ao mesmo tempo a gente falou assim... Você não fez um trabalho de marketing, nada? O marketing era o boca a boca dos próprios alunos. E é uma coisa que quando a gente veio pra cá é o mesmo sentimento. Nunca foi negócio. É louco dizer, né? É um negócio, mas nunca foi um negócio. Eu acho que eu me deparei com a empresa quando eu mudei pro último. Que aí eu falei, agora eu preciso... A gente já tinha CNPJ, já pagava imposto, já fazia... Mas de olhar e falar assim, agora isso é uma empresa, foi assim. E aí a gente pensou, quando a gente foi pro segundo lugar, a gente pensou assim, tá, então a gente precisa de uma ajuda. Então vou contratar alguém pra nos ajudar. E aí eu falei, poxa, mas será que essa pessoa vai ficar olhando pra minha cara, hein? Não tem uma aflição, os outros ficar parados olhando pra mim. Eu gosto de trabalhar, fazer... Porque até então a personal era só você? Ficava eu e ficava a Thaís, que é fisioterapeuta. Então fazia toda essa base de suporte e tudo isso. E aí eu falei, tá, preciso de mais alguma ajuda. Até cuidando da movimentação. Só você e a Thaís. Eu e a Thaís. Exato. E a gente dava Quando começou, era junto com a Thaís. A Thaís pegou você nesse A Thaís foi comigo pra lá. Ela já estava com você lá no condomínio? Não, no condomínio. Então quando você mudou... Ela era aluna da Janete. Ela era muito legal. Ela era aluna da Janete. E aí quando ela foi pra lá, a gente foi. E aí isso foi muito natural e tal. Deu 2, 3 meses que eu tava lá. A gente decidiu ficar lá morando, porque a gente já não ficava em casa, porque eu trabalhava o dia inteiro. E eu viajo, e aí o que aconteceu? Eu como viajo, falei assim, ó, tem dia que eu preciso viajar, a gente tem filho pequeno. Então, pra ela sair de casa, 4 da manhã, acordar meu filho, colocar no carro, levar pro lugar, morando no local, muito mais cômodo. Exato, porque daí eu consigo viajar, dormir fora, fazer as coisas que eu preciso do trabalho. Aí vocês mudam de casa lá pro estúdio. Isso, a gente leva a mudança. Exato. Aí, pra encurtar o negócio, imagina que eu acredito muito que palavra e pensamento constrói cenário. Todos os dias, aquele lugar... diante dos meus olhos, era o melhor. Cara, aos meus olhos era o melhor. Podia ser ruim pra qualquer um, podia ser simples. Pra mim, pra nós era enorme. Era enorme e era o melhor que eu podia palpar. A minha mente era aquilo que alcançou e tava assim, fantástico. Janete, no dia que eu mudei, até o dia que eu decidi sair de lá, Janete, você quer sair daqui? Não. Janete, você pensou em outra coisa? Não. Tava assim, extremamente feliz. E aí passou um tempo, um belo dia eu
Fechei lá à noite, arrumei as coisas, apaguei a luz e falei, Deus, como eu sou grata por esse lugar. Eu faço isso todos os dias. Como eu sou grata por esse lugar. Cara, Deus, obrigado, muito obrigado, tá? No outro dia eu acordei, era um sábado de manhã, tomando café. Olhei, eu tomava café lá fora, a piscina ficava assim, eu gostava de sentar ali e fui tomar um café. E no sábado tava fechado, era um dia que fechava, hoje a gente abre. E eu fui tomar um café, o Luiz acho que tinha saído correr, o Gabriel tava dormindo, tomei café. Quando eu sentei pra tomar café, eu peguei o copo, olhei pra piscina e falei assim, eu tenho que mudar daqui. E eu tinha falado isso pra ela. Tinha o quê? Um ano ali? Não, tinha 9 meses. E assim, e é muito engraçado, porque assim, ela falou de conversar com o Espírito Santo, conversar com Deus. E aí é muito legal, porque ela tem isso, e aí ao mesmo tempo, eu tô viajando, eu falo assim, olha, com você. Eu pensei isso. Aí eu chego a conversa e falo assim, mas como que você ficou aí? Aí eu falo assim, eu tive esse pensamento. Fala com os dois. Aí eu falei, cara, agora eu preciso dizer pra ele. Que eu a confirmação que você precisa. Aí teve até um dia que eu falei... Que usa o Luiz pra confirmar. Porque eu sou e até teve um dia que eu tava assim, eu falei assim, eu não lembro o que era exato, acho que até sobre a mudança. Eu falei, você vai até ficar brava comigo, mas eu não queria te falar, mas tá me incomodando, que tá com isso que eu falei, veio na minha cabeça, que eu preciso te falar isso agora. E eu fui e falei, falei, o lugar tá pequeno pra nós, a gente vai precisar mudar. Mesmo dia, louco. Aí eu falei, tá, então agora a gente tem que mudar. Eu falei, Deus, de novo.